Outra questão que se acusa muito é que o Brasil foi o pior país escravocrata da história, que foi o que mais recebeu escravos. Na realidade, pelo que a gente estuda, né? Ele foi onde a escravidão. Não é que a escravidão foi boa, isso é errado. A escravidão mal era melhor que nunca tivesse tido. Foi uma coisa que, segundo Santo Agostinho, entrou na humanidade por causa da perdição, ou seja, por causa do pecado, né? Então é uma coisa muito errada, havia muita crueldade na escravidão, havia escravos que eram muito maltratados, então essa é a regra. Escravidão é um grande mal, havia maltratos, era brutal, era errado. Dentro dessa lógica, né, a menos ruim foi a brasileira. Né? No Império Português em geral, em Macau também se falava que ela era mais branda, em Goa. E quem relata isso aqui não sou eu que estou inventando, são relatos que você vê do Frank Tannenbaum, são relatos dos viajantes que vieram para o Brasil e fizeram relatos de como os escravos eram Só tratados um aqui. parênteses, a última vez que a gente postou que o Brasil teve a escravidão mais branda, o pessoal, como é que você fala que a escravidão no Brasil foi branda? A pessoa nem percebe que, vamos supor, que um lugar que seja regra, que o escravo receba 50 chicotadas e no outro ele recebe 10, o que ele recebe 10, por óbvio, é É mais menos branda. ruim, Se você preferir menos cruel, mais branda, são termos o equivalentes. melhor, o melhores coisa é menos cruel, menos ruim, né? Porque ruim é péssimo, né? Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Então, agora então na escala, segundo o Frank Tannenbaum, ele coloca numa escala. A pior foi a holandesa, depois a inglesa, depois a francesa, depois a espanhola, depois a portuguesa. Os relatos dos viajantes, isso que eu queria falar, o relato dos viajantes aqui no Brasil, comentam que eles ficavam impressionados, esses viajantes, que em muitos locais os escravos comiam à mesa junto com os seus senhores, e que aquilo lá, para esses viajantes, era assim uma coisa surpreendente. Né? E nós vemos, por exemplo, a vida do Frei Galvão, por exemplo. Então, o filho do Frei Galvão, o pai do Frei Galvão, aliás, o Frei Galvão viu o pai no céu, ele gostava muito do pai, né? O Frei Galvão, lendo a biografia dele, o pai, por ser muito rico, tinha escravos, né? E ele mandava eles tinham negócio no Rio, em outras cidades, né? Ele morava em Guaratinguetá. Ele mandava então os escravos irem buscar documentos ou fazer negócios a mando dele. Ué, se era tão ruim assim, os caras podiam fugir. Né? Então era muito comum aquela visão do escravo açoitado, acorrentado, é lógico que tinha assim, a maioria era assim. Porém, havia a chamada escravidão urbana, no qual os escravos tinham liberdade de ir e vir, assim, no Rio de Janeiro, São Paulo. Mosteiro da Luz, por exemplo, foi construído com escravos que eram emprestados, que então tinham uma certa liberdade de ir e vir. Tinha Né? Tinha senhores senhores fiscais cruéis e virtuais tinha outros que ruins. não. E era muito comum no Brasil ter alforria, muito maior que nos Estados Unidos. Isso que eu falei. Tinha estado nos Estados Unidos que a alforria era proibida. Né? E aqui no Brasil era uma regra. Havia instrumentos como a coartação, se não me engano, acho que era esse o nome, que foi um instituto único na história da escravidão, que era, pelo que eu saiba, surgiu em Minas Gerais, que era um direito dado ao escravo de ter um dia na semana para ele trabalhar para comprar a liberdade. Né? E o Brasil teve algumas peculiaridades, por exemplo, escravo que tinha escravo. Né? Não chegou a ter um escravo que chegou a ter 3 escravos. Isso aí está nas crônicas. Né? Muitos dos testamentos no Brasil se testava dando liberdade para os escravos. Né? Então, a escravidão no Brasil, não é que a escravidão foi boa, não é esse termo, a escravidão é ruim, já falei, uma coisa que não era melhor nunca ter existido na face da terra, coisa que entrou pelo pecado, se é do pecado é ruim, é uma coisa muito ruim. Só que dentro dessa coisa menos ruim foi a brasileira, a dos Estados Unidos, dependendo do estado, nos Estados Unidos foi brutal, foi assustador. As da Holanda, então, segundo os relatos, era uma coisa assim muito cruel. E se a gente faz a história comparada, eu imagino que ser escravo no Brasil era menos cruel do que ser um trabalhador da primeira fase da Revolução Industrial. Sim, isso inclusive chegou a debate no Brasil, né? Porque a Revolução Industrial é muito mal contada, né?
Porque então, por causa da lenda, porque os marxistas interpretaram a Revolução Industrial como sendo ruim. Então, logo os liberais dizem que ela é boa só para fazer um contraponto. Só que isso não é verdade. A primeira fase da Revolução Industrial foi horrorosa, né? Foi Criança péssima. trabalhando 16 Crianças horas, trabalhando morrendo. 16 horas, crianças perdendo, morrendo ou perdendo couro cabeludo, ou ainda braço, dedo nos teares, e o povo elogiando a Revolução Industrial, falando que é uma maravilha. Tá certo crianças trabalhar em tear e morrer? Não, não tá. Então a Revolução Industrial ela é paralelo a um trabalho exploratório contra crianças, né? Somente contra meninas. Então as meninas tinham cabelo comprido, trabalhavam nos teares. Por que eles utilizavam teares? Criança para trabalhar nos teares, porque a mãozinha das crianças era usada para lidar com os tecidos, e também quando a máquina enroscava, às vezes era um braço da máquina que enroscava e a mãozinha das crianças chegava lá mais fácil, justamente o risco era maior de algum acidente, A né? mina de carvão. Então foi com as extremamente crianças. cruel. A mina de carvão era empregado mulheres, crianças e jovens, uma coisa brutal. As atas de comentários da Revolução Industrial no Brasil no século XIX, aliás, as atas também na Rússia também comentavam nesses termos, que era extremamente cruel, e se dizia que o escravo tinha uma vida menos cruel do que um trabalhador da primeira fase da Revolução Industrial. Certa vez o senhor comentou essa questão do que a escravidão entrou pelo pecado, e um padre uma vez ele fez uma reflexão bonita nesse sentido, porque antes no mundo antigo a escravidão era regra e generalizada. Depois com o desenvolvimento do catolicismo, já que Cristo morreu para pagar a gente da escravidão do pecado, também se passa a não ser mais fazer sentido que um homem seja escravo de outro homem, porque Cristo veio nos libertar e nos fazer livre, fazendo a analogia do pecado com a graça para o meio natural. Tanto que na Idade Média praticamente a escravidão foi abolida. Bem pensado, verdade, é isso aí. E por que o Brasil foi o país que mais recebeu escravo, já que aqui era uma colônia pobre? Então, pois esse é outro que prova que era uma lenda, porque o tráfico de escravos gerava muita riqueza, né? E ter um escravo era caro, né? É triste falar nesse termo, né? Porque ser humano não deveria ser vinculado a preço, mas durante toda uma boa parte da história foi, né? Então, o fato do Brasil ter recebido mais escravos, muito mais que os Estados Unidos, prova que aqui foi mais rico, né? E também o que se acusa é que aqui se foi o último país a abolir a escravidão. Então, aqui foi o último país porque... colonial, mas... Então, mas é que aí tem uma sutileza histórica que não é contada, tá vendo? Omissão de fato histórico. Tá aqui. A omissão dos cules, né? Então, ninguém fala disso. Tá aqui entre os fatos que são ocultados. Quando a Inglaterra, né, supostamente é defensora, né, da liberdade, né? Então começou a patrulhar os mares contra o tráfico de escravos, foi abolido o tráfico de escravos em todas as colônias inglesas e tal. Se esquece que continuou havendo demanda de mão de obra barata. E a Inglaterra usou de um esquema sujo, o esquema dos coolies, que era uma escravidão disfarçada. Então houve uma escravidão de fato, e que era ocultada por meio de contratos fraudulentos de trabalho em cima de chineses e indianos. Então, barcos ingleses aportavam lá na China e na Índia, faziam contratos fraudulentos de trabalho para indianos e chineses e levavam esses indianos e chineses nos mesmos navios que eram levados os escravos, igualzinho. Eles chegavam nos locais de destino em condição análoga de escravo. Então, houve uma escravidão disfarçada na sequência da abolição da escravidão formal feita pela Inglaterra, chamado de coolies. Na Oceania também teve, que eram chamados de blackbirds, também feito pelos ingleses, em direção à Austrália. Lá foi até pior, né? Então, simplesmente os barcos australianos e ingleses iam nas ilhas da Oceania, né? E buscavam esse pessoal lá da Oceania, né? Polinésios, melhor essa palavra que eu queria lembrar, e levavam para a Austrália, né? Então, nós vemos que teve os coolies e os blackbirds
depois da suposta abolição da escravidão em mares internacionais e patrulhado pela Inglaterra. É uma grande hipocrisia, por isso que tem indiano na África do Sul. A África do Sul pegou esse comércio de cules, o Peru pegou esse comércio de cules, a Califórnia pegou, a Austrália, acabei de falar, pegou, o Caribe pegou, teve acesso a esse comércio de cules. O Brasil muito pouco, quase nada. Então teve um comércio de fato de escravos que eram então escondidos na forma de contratos fraudulentos de trabalho, né? Então uma farsa essa história que a Inglaterra aboliu a escravidão. Na sequência veio os cules, uma piada. Por que isso não é divulgado? Porque não interessa, né? Aqueles dados históricos são completamente ocultados. Aliás, os massacres feitos na Polinésia também são ocultados, né? Teve uma parte que os polinésios morreram foi de contatos com doenças europeias. Se diz que a maior morte por peste na história não foi a medieval, foram duas, talvez, a do México e a da Polinésia, né? Então teve muitos massacres promovidos pelos ingleses, né? Eles como Fiji, Samoa e etc. Isso aí tudo é escondido, né? Uma pena, são esses fatos que são escondidos. Bom, mas aí vamos voltar. Então os cules desmontam essa farsa. Segundo, como o mundo estava vivendo naquela revolução industrial e que se tratava muito mal os operários, então não se via muito contraste com a escravidão no Brasil. Não estou falando que tinha certo demorar a escravidão. Era melhor que tivesse sido abolido antes no Brasil, né? Então ficou uma certa inércia, uma visão de que seria trocar 6 por meia dúzia. Isso aí está em algumas atas de debates, né? Porque o escravo no Brasil no século XIX não trabalhava menos do que o operário em certos lugares da Europa. Por exemplo, lá nos Estados Unidos trabalhava também 12, 16 horas, né? Então se viu. Mas o Brasil errou, deveria ter abolido antes mesmo. O que o senhor pensa de quem é contrário a essa tese, que embora seja contrário à escravidão, ele defenda que a escravidão deveria ter sido feita de forma bem gradual, como foi feita, e até mais gradual, justamente para não gerar uma ruptura institucional tão grande como Só teve acho nos que foi Estados um Unidos. problema colateral, né? Que acabou gerando efeito que alguns previram, né? Até a própria Princesa Isabel chegou a prever isso daí. Mas algumas leis foram muito mal feitas, por exemplo, a lei do sexagenário. Uma lei absurda. Por quê? Porque o escravo, entre aspas, quando ele aposentava, ele ficava vivendo na fazenda ou no engenho. E aí, então, quando teve a lei do sexagenário, os senhores de terra, os ricos, ficavam com medo de serem punidos pela lei se tivesse mesmo um ex-escravo morando nas terras. Então, a lei do sexagenário acabou, não estou dizendo que foi geral em todo lugar, mas acabou gerando problema para os próprios ex-escravos, né? Velhos que aposentados moravam nas fazendas. Isso era comum no Brasil, né? Havia escravos que... É curioso isso aí no Brasil, não estou dizendo que é em todo lugar. A pessoa tem uma mania hoje em dia de generalizar. Você acha que aconteceu em um lugar, então aconteceu em todos. A pessoa não consegue ver, não é todo mundo, né? Tem um mal de polarização, ou é A ou é B, não consegue ver zona cinzenta. E também tem um problema de não conseguir ver as coisas com nuances, regras, exceções e tal. Então, eu estou dizendo casos, alguns, não todos os lugares. De que, então, os escravos, curiosamente, se aposentavam no Brasil e viviam livres em contato com seus descendentes e parentes nas fazendas, né? E a lei do sexagenário acabou prejudicando eles, né? E por que a igreja participou ativamente da escravidão? Por exemplo, os jesuítas têm relatos de terem diversos escravos. Essa é uma questão porque também nós temos que combater a lenda rosa também, né? Ou chamada lenda branca, que é tudo romantizar tudo. Então a Idade Média se romantiza tudo, lá foi tudo perfeito, lindo. Isso é um problema de alguns católicos, não de todos. De alguns católicos que dizem, não, a Idade Média foi uma maravilha, foi perfeito, lá todo mundo dando a santos e tal. Tem uma certa tendência de certos católicos a romantizar a Idade Média, outros de romantizar Portugal, Espanha, um lado romântico da Idade Média dizendo que não houve escravidão em nenhum lugar lá. Mentira, teve na bacia do Mediterrâneo escravidão. Península Ibérica chegou a ter, tinha até leis para isso, a lei das 7 partidas.
tinha comércio de escravo, tinha escravidão em Marsella, tinha comércio de escravo em Gênova, Veneza, Sicília. Durante a Idade Média, a lei de que aboliu a escravidão na Inglaterra é bem tardia, então também teve Tem documento, escravidão. papal tratando disso. Se tem documento tratando disso, claro, é porque tinha. Então, uma lei, eu não sei como é que os católicos caem nessa bobagem. Aí fica uma coisa contraproducente. Por quê? Que é um católico defende que não tinha escravidão, que lá foi tudo perfeito, ele vai num debate com quem não é católico ou tem uma visão e acaba, então, perdendo a discussão porque pega um fato que não existe. Então, acaba sendo visão romântica contraproducente, é errado em si mesmo, não funciona, está errado. A escravidão teve, na Idade Média, marginal, teve abolição tardia na Inglaterra. É porque, segundo Santo Agostinho, se a escravidão é fruto do pecado, ela nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Tanto que tem escravidão aqui em São Paulo, no Brás. Teve na China, na África. Todo lugar. E na Terra Santa chegou a ter escravo também. Chegou a ter isso, tem que abandonar essas visões românticas, né? Então, como não houve solução de continuidade entre a escravidão romana e a escravidão do Atlântico. O pessoal acha que teve, mas não teve. Quando a escravidão foi sendo abolida aos poucos na Europa, não foi de uma hora para outra, começou sendo, acho que o primeiro decreto lá na França, né? A França, na verdade, tinha essa excelência de ser muito hostil à escravidão. Só no sul da França que tinha uma escravidão marginal. Mas ela foi lentamente, no tempo de Carlos Magno, tinha relatos de escravidão. A Península Ibérica teve 7 partidas, na Inglaterra teve a abolição tardia também. Então, tudo isso prova que quando ela diminuiu muito no Império Romano, mas não deixou de existir, havendo escravidão na bacia do Mediterrâneo. Quando Portugal começou o avanço dos mares, não foi retomada a escravidão, foi dada continuidade, porque ela nunca desapareceu. Então, esse é um erro que tem que ser abandonado. A escravidão não ressurgiu com o comércio atlântico, com os impérios coloniais. Ela manteve, não teve solução de continuidade. Desde que ela surgiu na Europa, tinha escravidão na própria África. Ela se manteve, tinha na África. Ela se manteve. Então, quando chegou no Brasil, havia então uma cultura escravocrata, né? E essa cultura, infelizmente, havia. E essa cultura escravocrata não excluiu, não é que todos os padres defendiam a escravidão, a maioria dos padres lutavam contra, mas como era uma regra da época, não estou defendendo, havia então lugares que tinham, que mesmo padres, mosteiros tinham escravos, mosteiros de mulheres tinham escravas, então era uma regra no Brasil. E por último, por que ela teve o aspecto racial? Então, essa é uma associação do ponto de vista histórico que é meio indevida, né? Porque, por exemplo, orientais escravizaram orientais. Então, no Japão tinha escravidão, por exemplo, por dívida. Era comum em tempos de guerra as pessoas se venderem para não morrer de fome. Então, a escravidão era mais comum era por guerra. Então, a tribo, o vencido se tornava escravo do vencedor. A origem da palavra escravo, que é de servo, vem de salvar, né? Então, os gregos achavam que, escravizando um povo vencido, eles estavam salvando ele da morte, porque ou era morte ou era escravidão. Então, a escravidão era só o termo, né, de origem, no latim também, esse termo também é assim, era relacionado a salvar a pessoa. Então, em vez de matá-la, você salva, transformando ele para escravo. Não estou falando que é certo, falando que é o que aconteceu. Então, isso aí não tinha nada a ver com cor. Então, os romanos escravizavam brancos, japoneses escravizavam japoneses, chineses escravizavam orientais, africanos escravizavam africanos, etc. e tal. Então, a origem da escravidão, historicamente, foi que não tinha a ver com cor de pele. E mesmo na Europa havia uma certa tendência a isso em certas circunstâncias. Por exemplo, ingleses chegaram a escravizar irlandeses, né? Enviar, por exemplo, a Barbados como escravos. Houve a escravidão temporária na Inglaterra. Então, pessoas pobres e mesmo famílias muito pobres vendiam seus filhos como escravos temporários para a Companhia da Virgínia, né? A Companhia da Virgínia, então, comprava essas crianças dos seus próprios pais, imagina só o absurdo, ou pegava pobres nas ruas de Londres e levava para trabalhar
de modo forçado na Virgínia. A Companhia da Virgínia fazia isso. Era uma escravidão temporária, mas era. Não deixava de ser. Então havia escravidão de brancos, né? Os brancos irlandeses foram muitos escravos na mão de islâmicos, né? Agora, por que ficou... mas os indígenas também eram escravos aqui, então não era só negros. É que os indígenas depois, por uma pressão dos jesuítas, acabaram sendo libertos, mas também teve escravidão indígena também. Agora, por que era só negro? A maioria, 99%, era negro, por causa da oferta. Então, no continente africano, a tribo vencida, ou ela era morta, ou sacrificada em rituais de sacrifício humano, ou então era vendida para muçulmanos, ou era vendida para os traficantes de escravo, português, ou holandês, ou inglês, ou francês, ou espanhóis. E aí, então, eles vinham para a América, né? Então, por causa de uma oferta de mão de obra, porque na África, a escravidão era endêmica, era uma coisa que tinha em grande quantidade. O senhor está mentindo, porque sempre soube que é porque a igreja falou que o negro não tinha alma. Não tinha, né? São Benedito, Santa Ifigênia, São Maurício, né? O próprio do que no Brasil, o beato padre Vitor de Minas também era então, escravo e esperamos que ele seja canonizado. Bom, da escravidão é isso. E o que o senhor atribui todos esses aspectos negativos ensinados na nossa historiografia? Fala um pouco do papel do Caio Prado, que pouquíssima gente conhece. Assim, pouquíssima no se sair na rua, todo mundo vai saber quem é Paulo Freire. Mas o Caio Prado não teve esse mesmo sucesso e também fez uma desgraceira aqui. Então, infelizmente, né, a historiografia aqui no Brasil deu uma reviravolta forte depois dos anos 1950, né? Quando começou um afluxo de ideias, principalmente anos 1960, né? Afluxo de ideias marxistas. Mas a ditadura não combateu essas ideias? A ditadura deu eco para essas ideias, né? Então, umas ideias de visões marxistas contaminou mundialmente, não foi só no Brasil, contaminou mundialmente a historiografia, começou a se analisar os fatos históricos sobre o ângulo de Marx. Então, muitos historiadores pareciam ser mais militantes comunistas do que propriamente historiadores. E no Brasil, quem difundiu muito essas visões marxistas e popularizou demais essa visão de colônia de exploração e de povoamento foi o Caio Prado Júnior, né? Que, infelizmente, então, você fazer pesquisa de vestibular é cheio de perguntas em cima dos trabalhos dele, né? Então, ele foi um dos que popularizou. E hoje, né, 2025, boa parte dos professores são marxistas, vão pôr o seu viés marxista nisso. Não estou dizendo que são todos professores marxistas que são ruins ou são incompetentes, tem uns que são muito bons, apesar de terem determinadas visões erradas. Por exemplo, em relação ao Getúlio Vargas, eu gostei muito bem o trabalho de um autor que é nitidamente marxista. É muito bom o trabalho. Então, não estou falando que são todos, mas infelizmente pegou essa visão. Aí, por exemplo, o Buarque de Holanda, que é de esquerda, também tem um livro bom sobre os bandeirantes. Não são todos assim, também não é em todo grau, em todo lugar. Mas houve essa contaminação e o Brasil está mergulhado nisso, infelizmente. Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.